Ele vence que vence. Felipe Drugovich vence o Grande Prêmio da Holanda em uma corrida que teve bastante confusão. O acidente na primeira volta do Sargent que destruiu a barreira de pneus e obrigou a bandeira vermelha. A gente teve também o acidente do Marino Sato, que a equipe esqueceu de parafusar o pneu. Ele acabou batendo. Teve mais um safety car que na relargada o Leon Lawson, achando que a reta de Zandvoort era Baku, estava com medo de os carros de trás puxarem no vácuo, né? Não é assim que funciona, assim, ainda mais na Fórmula 2 em que o vácuo não é uma coisa tão gigantesca assim, mas ele protelou tanta largada, os carros se juntaram muito e acabou tendo um acidente, onde o Drugovich por pouco não foi atingido, né? Quem foi atingido é o piloto que estava logo na cola dele, que era o Jack Durham, a batida que o Verschoor acabou causando, né? Não sei se foi culpa total do Verschoor, porque naquela confusão toda é meio difícil atribuir culpa a alguém, mas o fato é que o Drugovich saiu ileso, né? O companheiro dele infelizmente não teve tanta sorte, né? O Clement Novalak, e assim, a corrida seguiu dali para frente sem incidentes, e o Drugovich fez uma corrida extremamente segura. Tudo bem, é Zandvoort, é uma pista que é ruim, é um kartódromo em grande escala, é difícil de ultrapassar. É até curioso pensar que a categoria que talvez mais permita ultrapassagens é a Fórmula 1, porque por ser um carro mais rápido vai desgastar mais os pneus, né? A gente tem um DRS que funciona com muito mais efetividade do que nas outras categorias, então a Fórmula 1 talvez é o que nos entregue um espetáculo melhor entre todas as categorias, que normalmente é o contrário, até porque tem carros iguais na Fórmula 2, mas o fato é que a gente tem assim, um mérito do Drugovich em fazer uma volta extraordinária para conseguir a pole position, classificação importante nesses tipos de pista que é difícil de ultrapassar, e ele foi bem nessas classificações, classificou em primeiro em Mônaco, classifica em primeiro agora em Zandvoort também. Isso é um mérito do piloto, que soube aproveitar as oportunidades, e assim, largou bem, não cometeu nenhum erro. O Sargent, por exemplo, caiu lá para as últimas posições da largada, na tentativa desesperada de voltar, ele acabou causando um acidente. Então assim, não é simples, né? Uma corrida como o Zandvoort, você tem que ter a calma ali para não cometer os erros, mantendo a liderança. E ele teve essa frieza toda, né? E assim, teve alguns incidentes, mas nada que prejudicou ele em relação ao Theo Pourchaire, que era a condição perfeita. Ele largava na pole, o Theo Pourchaire, que é o principal rival no campeonato, largava em 16º. Ele ainda conseguiu salvar um pontinho no final, né? Ele parecia ter se dado muito mal com o safety car, porque antes do Sato bater, a gente tinha duas corridas, né? Os pilotos que largaram de macio e pararam, né? A gente estava tendo os três primeiros antes de parar, era o Drugovich, o Durham e o Dennis Hogger. O Hogger era o primeiro a parar, ele cai no bait da Unai Virtuose, e assim, o Hogger estava com um bom ritmo e a Prema parou ele. Eu não sei de onde a Prema pegou os estrategistas da Ferrari, porque eles estão muito mal este ano e prejudicaram uma boa corrida do norueguês, que saiu de 7º para 3º na largada. Ele perdeu a posição para o Ayumu Iwasa, perdeu a posição para o Verschoor também, e assim, a corrida ficou meio que naquele negócio, né? Quem iria parar primeiro, né? O Durham, quando ele fritou os pneus, começou a perder tempo para o Drugovich e decidiu parar. E o Drugovich meio que fez a marcação, porque se ele ficasse muito tempo ali com os pneus macios, era capaz que quando ele voltasse com os pneus frios, perdesse a posição para o piloto australiano. Conseguiu voltar na frente, recebeu até uma ajuda do Verschoor na segunda volta, porque quando o Verschoor volta, ele volta imediatamente à frente do Durham, que até ultrapassa ele, mas é o suficiente para o Drugovich abrir uma margem. Aí a corrida seguia assim, né? Tinha os pilotos que pararam, o Drugovich, o Durham e o Verschoor, que eram os pilotos que davam assim, os melhores colocados entre os que pararam, e os que estavam lá na frente, o Leon Lawson, o Frederic Vest, o Theo Pourchaire. O Theo Pourchaire não parecia que fez uma super corrida, e o piloto que parecia com o melhor ritmo lá na frente era o Vest. Eu achava que ele seria o último a parar, ele seria o piloto que conseguiria se desempenhar melhor ali na frente. Ele e o Leon Lawson, obviamente, porque o Lawson tinha uma vantagem territorial, mas com o acidente do Sato, jogou essa estratégia deles tudo por água abaixo, né? E no final das contas não tinha como eles abrirem margem, né? E vale lembrar que a RT deu uma ajudinha ao Theo Pourchaire, porque assim, o Vest ia voltar na frente dele, né? O Vest fez mais uma volta rápida, e assim, com os pneus frios era impossível o Pourchaire voltar na frente, a volta do Vest era muito boa, e o Pourchaire estava perdendo tempo passando carros como a Tatiana Calderon, e assim, o Vest, na hora que foram trocar os pneus dele, o mecânico esqueceu a porca. Esqueci. Eu não sabia que precisava, né? E o Vest não só perdeu a posição pro Pourchaire, como caiu para a última posição. Coitado ali do piloto dinamarquês,
que vinha bem na corrida, mas com todos os azares acabou lá atrás, né? E no final das contas ali, o bico de titânio do Verschoor aguentou aquela pancada com dura. O que mais impressionante naquele acidente é isso, que o bico do Verschoor ficou no lugar e o carro não perdeu desempenho. Mas no final das contas, o Drogovic gerenciou muito bem a situação, abriu distância no final e teve uma vitória tranquila, 25 pontos a mais, a quinta vitória na temporada, cara, impressionante a temporada, e ele já pode ser campeão na corrida sprint de Monza. Só tem 78 pontos em disputa neste momento, né? Você tem ainda, contando os pontos de pole, volta mais rápida, então assim, dependendo das bonificações, né, se o Drogovic faz a pole, né, ele basicamente que precisaria de um quarto ou quinto lugar para conseguir ali ficar na frente do Theo Pourchaire no campeonato. É impressionante assim que o campeonato que o Drogovic está fazendo, principalmente em termos de regularidade, de cometer um pouco os erros, eu acho que principalmente nas classificações. Tirando a Imola, acho que Imola que ele largou na 14ª posição, ele faz um trabalho extraordinário nas classificações, tem evitado os erros, e assim, ele tá sempre lá na frente, né? Isso me impressiona bastante. Ele tá sempre brigando entre os primeiros colocados e isso acaba sendo muito recompensado. Um piloto com muita regularidade acaba conseguindo somar muitos pontos, né? E assim, ninguém nessa temporada teve muita regularidade. Só o Pourchaire conseguiu um pouquinho mais, ele teve uns altos bem interessantes, mas até ele tinha seus problemas, até ele tinha seus erros, mas de resto, assim, o Durhan teve seu azar hoje, mas também teve suas regularidades. Dennis Hogger talvez tinha muita expectativa sobre ele, é muito irregular. Então, assim, o fato é que o Filipe Drugovich é o piloto que conseguiu mostrar todos os ingredientes de um piloto pronto a subir a Fórmula 1. Um cara rápido de classificação, rápido de ritmo de corrida, conserva bem os pneus, fez valer estratégias alternativas em vários momentos e é um piloto extremamente regular. É um piloto que muitas equipes sonham, por isso teve até a misteriosa reunião do Helmut Marko com ele ontem, né? E pode significar sim uma vaga na AlphaTauri. De titular? Não sabemos, mas uma vaga como reserva na AlphaTauri já é interessante, até porque abre a brecha dele subir. Eu não acho que o Helmut Marko, olhando o desempenho que está tendo seus pilotos lá na Fórmula 2, né, ele fique muito otimista em subir um Liam Lawson, né, em subir os outros pilotos de sua academia. Acho que o Dennis Hogger é o mais talentoso ali, é o que tem mais talento bruto, mas ainda não está pronto para a Fórmula 1 e eu não acho que o Tsunoda é o futuro da equipe, e o Helmut Marko nunca foi um cara com muitos problemas de tirar pilotos que ele não considerava um futuro da equipe, até mesmo pilotos que mostravam um desempenho interessante, como foi o caso do Jaime Alguersuari em 2011, que havia pontuado bem mais que o Buemi, mas ambos foram sacados para a entrada do Jean-Ric Vergne e do Daniel Ricciardo. Então assim, a meu ver, a AlphaTauri pode ser sim um destino para o Drugovich, seria espetacular, até porque se a gente ficar ali aquelas cálculos, né, o contrato do Pérez acaba por lá de 2024, né, se não me engano, né, óbvio, 2 anos de AlphaTauri crescendo, pilotando bem, ele pode acabar sendo uma opção para a Red Bull, né? Eu acho que assim, a ida para a AlphaTauri é boa até nesse sentido, mas assim, isso aí pertence ao tempo, pode ser que o Pérez, sendo o ótimo piloto que é, consiga se estabelecer mais na Red Bull, mas o fato é que o Drugovich está sim chamando a atenção da Fórmula 1 com esse desempenho ótimo que ele vem tendo e tem tudo para ser o campeão da Fórmula 2 brasileiro que a gente não tem há muito tempo. Eu não me lembro, acho que foi o Felipe Massa lá para trás, o último campeão brasileiro, ou de Graça, um desses outros pilotos brasileiros foram campeões da Fórmula 2. Eu não tenho muita lembrança disso, mas o fato é que Filipe Drugovich é o melhor piloto brasileiro jovem que a gente vê em muito tempo e ele faz uma temporada extraordinária. Agora é ver o que acontece em Monza, mas o título está na mão, então o Pourchaire teria que ser impecável, ganhar corridas sprints. Eu não acho muito difícil isso acontecer. Se ele ganha as 2 corridas principais, são 50 pontos aí, entende? E eles ainda teriam que ganhar as 2 sprint e isso dá 70, que é exatamente a distância entre os 2 pilotos. Aí você tem que lembrar das poles, as 2 voltas mais rápidas, né? Aí dá os 4 pontos de bonificação. Cada pole vai de 2 pontos, né? A volta mais rápida das 4 corridas, 4 pontos, então você tem 78. Então assim, as 4 vitórias valem 70, que é a distância que tem entre Drugovich e Theo Pourchaire neste momento. Você acha que dá para o Pourchaire? Porque eu pessoalmente acho esse título decidido pro Drugovich, né? Ele tá com a mão e 4 dedos e meio, né? O Mendido tá quase, aí só falta levantar a taça. Eu, sinceramente, dificílimo o Pourchaire conseguir fazer uma recuperação desse nível, até porque
O único piloto a ganhar as 2 corridas de um fim de semana nessa temporada foi inclusive o Felipe Drugovich, talvez o único em toda a era Fórmula 2. Se a gente pegar a GP2, a gente acaba achando alguém, mas o fato é que, assim, para mim, é um cenário basicamente impossível para o Theo Pourchaire se recuperar. E é um título de muitos e muitos méritos do Felipe Drugovich, uma das títulos mais dominantes da Fórmula 2 dos últimos anos. Isso num grid bem talentoso. Parabéns a Felipe Drugovich, vencedor do Grande Prêmio da Holanda, e está aí prestes a trazer a maior conquista do automobilismo brasileiro em bastante tempo. Um título da Fórmula 2 não é de se menosprezar. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.